Olá, meus amores, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de geografia hoje, né? E nós vamos começar o capítulo 2. Eu gostaria que todos abrissem aí a página 14 e 15, onde nós vamos começar o nosso estudo do segundo capítulo, iniciando com a leitura, né, de o que preparamos para este capítulo. O presente capítulo estuda as migrações, suas causas e consequências, e a forma como a população brasileira é distribuída pelo território com áreas mais ou menos povoadas. O título desse capítulo é Distribuição Populacional e Migrações, ou seja, como é que a população ela é distribuída em todo o país, e as migrações, né, que é uma pessoa que sai de um lugar para morar em outro. Para a abertura desse capítulo, né, nós temos aí o texto migrante, que é um cordel, né, e acompanhar junto comigo a leitura. Lá onde eu nasci, não se sabe da sorte, mas muitos da morte se sabe mais cedo. Mas logo se aprende que a vida é uma só. Se o homem é de pó, não se pode ter medo. Assim aprendi e com muita clareza, só tive a certeza que a vida era dura. Não tive saída nem outra opção. Viver é ação, é tudo aventura. E como exilado no próprio país, distante me fiz de tudo escondido, fechado, isolado, fiquei tão sozinho, e nesse caminho me vi mais perdido. Mas em todo o canto por onde eu andei, eu sempre lembrei do meu pobre lugar. Eu sei que a saudade um dia me alcança, não perco a esperança de um dia voltar. E aqui nós temos uma família, né? A imagem de uma família no sertão. A gente observa que tá tudo seco, né? Aqui, ó, a vegetação. Eles estão aqui, ó, com uma trouxa de roupas, né? Então, isso diz que eles estão viajando a pé, né? Provavelmente. E aqui, na página 15, nós temos a sessão para iniciar, que normalmente nós fazemos de forma oral, mas como nós estamos em aula remota, que não é ao vivo, né? Vocês vão responder no caderno de vocês de história. Em sua opinião, por quais motivos o narrador deixou o lugar em que ele nasceu? Qual foi o motivo que levou ele a sair do lugar que ele nasceu? Aí no segundo pontinho, comente os versos. Comentar é falar o que você entendeu, né? Lá onde eu nasci, não se sabe da sorte, mas muito da morte se sabe mais cedo. Então, o que é que ele quis dizer com esses versos? Terceiro pontinho. E chegando no novo lugar, como era a vida deste homem, né? Que ele saiu do lugar que ele nasceu e foi para outro lugar. Chegando lá, como foi a vida dele? Último pontinho. Qual era a esperança do homem retratado no cordel? Né? No cordel ele fala que ele tem esperança de alguma coisa. Vocês vão ter que identificar qual é e responder. Então, esses 4 pontinhos aqui vocês vão responder no caderno de história, não, de geografia, minha gente, desculpa. De geografia, tá certo? Na página seguinte, aí nós começamos com as leituras informativas, né? E a gente tem aí de início o texto Migrações. Acompanha aí junto comigo. Agora, né, na página 16, nós temos aí o texto Migrações, né? Onde nós vamos agora falar um pouco, né, sobre a abertura desse capítulo e sobre o que a gente vai estudar. Então, começa a acompanhar junto comigo a leitura. O cordel da abertura retrata a situação de um povo de migrante. No caso, uma pessoa que se desloca dentro do país em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Então, a pessoa que muda de sua cidade para uma outra cidade ou do seu estado para outro estado dentro do seu país, ele é chamado de migrante, sem o i. Em muitos casos, o migrante ele não consegue alcançar seus objetivos. Isso ocorre porque nas regiões em que chega o custo de vida é bastante elevado,
e os trabalhos com as maiores remunerações são destinados para pessoas com níveis mais altos de escolaridade e qualificação profissional. Então, muitas vezes, essas pessoas que são carentes, né, não têm muita escolaridade, quando elas chegam nessas cidades que elas foram procurar uma melhor qualidade de vida, se decepcionam, né, porque as vagas de emprego que tem é para pessoas que têm um nível de escolaridade maior, né, e o custo de vida é mais caro, ou seja, o alimento, a saúde, os remédios, é mais caro do que do interior de onde ele veio. Por esses motivos, o migrante acaba se sujeitando a trabalhos com baixos salários, muitas vezes informais, que é quando não se assina a carteira de trabalho, né? E indo habitar em periferias das cidades, onde o custo de vida é menor devido à falta de infraestrutura. Então, periferias são as áreas mais distantes do centro, as áreas mais carentes, né? Então, eles acabam indo para essas áreas porque lá o custo de vida é menor, porque lá não tem infraestrutura. Muitas vezes não tem saneamento básico, não tem água encanada, não tem energia elétrica, né? E quando tem é de forma precária. As migrações internas, deslocamento dentro do país, se dão de várias formas, do campo para a cidade, que a gente chama de êxodo rural, que êxodo é saída, né? Então, saída da zona rural. De cidades menores, das grandes para grandes centros urbanos, da cidade para o campo e para assentamentos de forma agrária. Então, há diferentes formas de migrações, né? Então, a migração do campo para a cidade, que a gente chama de êxodo rural, né? Quando sai do campo, da zona rural. Aliás, da zona rural para ir para o campo, para a cidade, para o município, né? Também há migrações que você sai de uma cidade menor para uma capital, para uma cidade maior, né? Da cidade também que volta para o campo, também tem pessoas que moram na cidade e decidem voltar e ir para o campo. E também os assentamentos, que são pessoas que não têm terras e acabam, né, tomando conta de terras, e ali eles formam uma comunidade que se chama assentamentos de reforma agrária. Também acontece de uma região do país para outra. Por exemplo, mora no Nordeste e vai para a região Sudeste, onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, né? E esse tipo de migração, quando você sai de uma região e vai para outra, ela se chama migrações interregionais. Ou dentro de uma mesma região, que é quando você está no Nordeste, por exemplo, e muda para um outro estado também do Nordeste, né? Por exemplo, você está em Pernambuco e muda para Paraíba, que é na mesma região. Então, esse tipo de migração a gente chama de migrações intra-regionais. Interregionais é quando é para região diferente. E intra-regionais é dentro da própria região. Você migra de um estado para outro. Há deslocamentos curtos, em geral diários, em que populações viajam para trabalhar em outro município e retornam para suas cidades de origem. Ou seja, a migração de emprego, né? Você, por exemplo, é de Itabira, mas trabalha em Afogados da Engazeira, então é outra cidade. Então, você está migrando da sua cidade para outra, mas não para residir, para morar, apenas por trabalho. Tais migrações são denominadas pendulares, né? Que você só sai da sua cidade para trabalhar, depois você retorna. Nome dado em associação ao movimento de ida e volta do pêndulo de um relógio. O pêndulo do relógio que a gente está estudando em história, ele não vai e volta. Então, esse fato da pessoa ir para trabalhar e depois voltar para a sua cidade é chamado de pendulares, levando em consideração esse significado, esse movimento que o pêndulo faz, de ida e volta. Aí agora nós temos alguns mapas que nós vamos observar. O primeiro mapa aí é Procedência dos Imigrantes, São Paulo, 2010. Aí aqui nós temos ao lado a legenda, onde tem pessoas, né? Aí tem de 300 a 1.500, de 1.500 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 17.000, de 17.000 a 21.000. E nós temos a procedência dos imigrantes, ou seja, de onde eles vêm. Ou do norte, ou do nordeste, ou do sudeste, ou do sul, ou do centro-oeste.
O Nordeste é a cor laranja. Veja quantas pessoas aqui no mapa. Veja quanto sai do Nordeste para ir para o Sudeste. Tá vendo? Ó, um monte de pintinhos, né? De pontinhos laranja. Então, essa é a quantidade de pessoas que saem em busca de emprego em outras regiões. Já o mapa seguinte é a procedência dos imigrantes, né? Salvador e Manaus, de 2020. Então, veja só. A gente tem também aí a legenda, que é pessoas de 300 a 1.500, de 1.500 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 17.000, 17.000 a 21.000, igual o outro mapa, né? E a procedência é a mesma coisa, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, cada um com a cor diferente. E se a gente observar, a gente também encontra nordestinos, ó, que saem tanto para a região norte, quanto para a região, para a própria região, né? Manaus e para a própria região aqui, que é Salvador, na Bahia. Abaixo nós temos outro mapa, que é deslocamento pendular para o trabalho, que são as pessoas que saem da sua cidade apenas a trabalho e depois volta, né? Que é o exemplo que eu dei. Por exemplo, quem mora em Itabira aqui trabalha em Afogados, aí vai trabalhar, quando encerra o expediente, volta para a sua cidade. Então, aqui é esse mapa, né? Então, aqui tá exemplificando. Vocês observem bem direitinho a legenda aqui do lado, porque cada cor corresponde a uma informação, né? RM de São Paulo, saldo de deslocamento. Então, pessoas que saem de São Paulo para trabalhar em outras regiões e depois voltar, né? Aí aqui tem o amarelo claro, o cinza, o amarelo mais escuro, o verde claro, com as quantidades de pessoas, tá certo? Então, aqui são os 3 mapas, né? O mapa de procedência dos migrantes de São Paulo e o de procedência de imigrantes de Salvador e Manaus e o deslocamento pendular para o trabalho na região metropolitana de São Paulo. Seguindo, nós temos a continuação do texto aqui, né? Então, vamos lá. Há alguns aspectos que chamam a nossa atenção na comparação das migrações na década de 1990 e na década de 2000. A década de 1990, os estados da região Nordeste eram locais de deslocamento populacional rumo aos estados do Sudeste, que é onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, né? No Sudeste. Isso na década de 90. Já na década de 2000, os estados do Nordeste continuaram tendo deslocamento de população, mas também passaram a ser centros de atração populacional. As migrações para os estados das regiões Norte e Centro-Oeste eram mais intensas na década de 90. Outra mudança ocorrida é que na década de 2000 houve deslocamentos intensos entre os estados da região Nordeste. Vários fatores explicam essas mudanças. Os programas sociais, né, que foram criados, como o Bolsa Cidadão, o Bolsa Família, fez com que as pessoas ficassem nas suas próprias cidades, porque elas recebiam aquele dinheirinho e dava para sobreviver, não precisava ir para outra cidade. Então, esses foram alguns dos programas sociais que eu expliquei, mas tem vários outros, né? E de geração de renda implantados na região Nordeste a partir de 2003. Os investimentos na agricultura familiar, que tiveram muitos projetos, né, para que essa agricultura familiar ela fosse desenvolvida, né, fosse, como é que eu posso dizer? Fosse aumentando, né, o estímulo para que as pessoas ficassem nas suas próprias regiões, nas suas próprias cidades e trabalhassem na agricultura junto com toda a sua família. Por isso que chama agricultura familiar. O deslocamento de indústrias do Sul e Sudeste para o Nordeste foi quando vieram algumas indústrias para o Nordeste. Então, essas pessoas que migravam acabaram ficando porque aqui foram surgindo novas indústrias no Nordeste, atraindo mão de obra para a região, entre outros fatores. Os deslocamentos para as regiões Norte e Centro-Oeste eram maiores na década de 90, para o trabalho da lavoura, que é trabalhar nas plantações, né?
em especial de soja, nas plantações de soja. Isso ocorreu devido à abertura das fronteiras agrícolas, o que eu trouxe como consequência ambiental grande desmatamento do cerrado e da floresta amazônica, principais formas de vegetação nativa nessas regiões. Por quê? Porque eles desmatavam as vegetações nativas para plantar a soja, porque a soja já estava sendo vendida para outros países. Então, quanto mais plantações, mais eles iam exportar a soja e iam ganhar mais e mais dinheiro, né? Então, isso aconteceu muito na década de 90. Aí agora nós temos a atividade, nós temos aí, número 1, de forma geral, os deslocamentos da população dentro do mesmo país recebem o nome de, aí tem imigração, emigração, migração ou fuga. Veja o tipo que a gente estudou hoje. 2. Quais são as principais causas das migrações? 3. Observe os mapas das páginas 16 e 17. O que mostram os mapas? Aí você vai dizer o que está mostrando esses dois mapas que a gente viu anteriormente, na página 16 e 17. B. Qual a principal região de procedência de imigrantes para a cidade de São Paulo? Salvador e Bahia. Eles vieram mais de qual cidade? Para São Paulo, né? E para o Salvador e Manaus. Você vai ter que olhar os mapas para conseguir identificar de qual cidade vinham esses imigrantes. Aí depois nós temos aí a atividade Geografia e Arte. Nós temos aí, né, uma tela, uma obra de José Francisco Borges, né, que é essa aqui, ó. Né? Essa obra de arte aqui dele. Aí você vai responder, né, a partir da sua observação atenta dessa obra. Você vai observar direitinho cada detalhe da obra e vai responder. Letra A, o que ela retrata? Ela está retratando o quê? Se você observar direitinho a imagem da obra, você vai conseguir responder. B, quais as causas do fenômeno retratado? Esse fenômeno que está acontecendo na obra de arte de Francisco Borges. O que foi que causou? E o possível destino dessas pessoas, para onde é que elas estarão indo, né? Então, você vai explicar. Aí, aqui abaixo, nós temos um pouco sobre o artista, né? Que fez essa tela, que é José Francisco Borges. É um artista pernambucano, nascido em 1935. Ele produz cordéis e xilogravuras, que é esse tipo de arte que vocês viram aí acima. Gravuras feitas em madeira, que retratam o cotidiano, a religiosidade, o folclore e outros aspectos ligados à vida do povo nordestino. Então, a xilogravura, né, quase que eu não digo, é essa obra onde eles talham a madeira, né, para fazer a obra de arte, ou seja, essa obra de arte é feita de madeira, então ela é chamada de xilogravura. Então, vocês vão responder aí a letra A e B em relação a essa obra de José Francisco Borges. Então, por hoje, minha gente, em geografia vai ser isso. Vocês vão ficar para realizar aí a atividade da página 18 e 19. E quando for na próxima aula de geografia, já vai ser a aula ao vivo. Então, nós vamos fazer a correção coletiva, tá certo? Então, por hoje é só. Tenham um bom dia, um resto de tarde. E não esqueçam de estudar para a prova de quinta-feira, a prova de história, tá certo? Um cheiro em todos e tchau. Até a próxima aula.